Super promoção de assinatura ilimitada do curso Estou Preparado. Chegou a hora de elevar o nível da sua preparação com a plataforma de estudos que mais aprova na região. Com estrutura moderna, materiais focados e atualizados a todo instante, a plataforma Estou Preparado oferece as melhores ferramentas educacionais para você atingir a excelência até a realização da prova. Faça agora sua assinatura ilimitada anual com 40% de desconto. Por apenas R$ 78,91 por mês, você terá acesso a mais de 200 cursos online e mais de 18 mil aulas. Aproveite a promoção e receba um kit de livros, carreiras policiais, Alfacom, mais o kit Estou Preparado, bolsa, camisa, garrafa e boné. Acesse estoupreparado.com.br e não perca essa oportunidade de mudar de vida. Plataforma Estou Preparado Concursos. Com você até a nomeação. Está chegando a hora, concurso PM Ceará. E para deixar você mais confiante para fazer essa prova, a plataforma Estou Preparado elaborou uma programação muito especial para os próximos dias. Acompanhe no início, semana da ultrapassagem, e na semana da prova tem linha de chegada. A equipe de professores do Estou Preparado vai responder questões da banca IDECAM. Então não perca a programação especial concurso PM Ceará. Acompanhe no canal no YouTube aulas gratuitas. Olha, para reforçar, pela manhã colocaremos aulas gratuitas no Bom Dia Concurseiro e carga máxima especial na parte da tarde. Ou seja, manhã, tarde e noite, e ainda tem, olha, Rota das 11 para você encerrar muito bem este dia. Então, confiança total, foco total, determinação, disciplina. Disciplina? Sim. Como ser disciplinado, será aprovado na PM Ceará.
Boa noite, galerinha concurseira! Muito boa noite, professora Viviane Maia, de Direito Constitucional e Administrativo. Hoje a gente está aqui para fazer uma super revisão para todos aqueles que vão fazer o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, né? PMSE, né? Então, gente, chama aí a galera, compartilha aí a nossa live, tá? Do professor Isaqueu Silva, do curso Estou Preparado. Para quem vai fazer para a Polícia Militar do Ceará ou qualquer outro concurso que caia direito constitucional, até porque os assuntos, eles acabam se repetindo nos demais editais, né? Então, compartilha aí, me diga aí de onde vocês estão falando, para a gente poder interagir um pouquinho. Auri, boa noite, Auri. Auri é conhecido. Me ajudou a passar na Fundace Rio Grande do Norte. Oh, notícia maravilhosa, Auri. Show, seu parabéns, né? Competência sua, a gente aqui apenas auxilia, né? Mas vocês fazem uma parte importante que é estudar em casa, né? A gente aqui está aqui para isso, para auxiliar, facilitar o entendimento de vocês e ajudar, deixar vocês lá só para dar aquele toquinho leve de bola e a bola entrar no gol, né? Só para fazer o gol. Então, parabéns, viu, Auris? Muito feliz por você ter passado aí na Fundace do Rio Grande do Norte. Show de bola. E aí, meu povo, simbora amolar o machado, vamos embora para as questões de direito constitucional, tá? A gente está na linha de chegada, na reta final, né, aí, já que a prova da PM Ceará já está batendo aí a porta. Então, gente, compartilha a live, eu estou preparado, sempre trazendo lives durante a semana de forma gratuita, com conteúdo top, professores especialistas no assunto, para te ajudar alcançar o objetivo, que é a aprovação em concurso público. Tá? Aproveita aí a promoção da plataforma do Estou Preparado, que está aí com 40% de desconto. Vê lá, assinatura ilimitada, plataforma do EP está top, preparada para você chegar lá, estudar e arrasar na tua prova. Tranquilo, gente? Compartilha e vamos embora agora iniciar as nossas questões de constitucional, tentando abarcar um pouco do edital da PM Ceará, né? Onde a banca será IDECAM. Beleza? Simbora? Primeira questão aí, bora. Primeira questão de 2021 da banca IDECAM, né? Que é a organizadora aí da PM Ceará. Essa prova de 2021 foi da Polícia Civil do Ceará, né? Então, questão recente. E uma questão aí que a gente vai ver agora. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, é utilizado o seguinte remédio constitucional. Gente, essa questão aí está trazendo os remédios constitucionais, né? Os remédios constitucionais são verdadeiras garantias. Garantias que a Constituição traz, ou seja, instrumento colocado à disposição para que a gente... São instrumento, ferramenta para assegurar, garantir os direitos constitucionalmente previstos. E lá, quando a gente estuda o artigo 5º, a gente vê 5 remédios constitucionais que são verdadeiras ações constitucionais. Boa noite, Natanael. Chegou chegando. Muito boa noite. Fala de onde? Diga aí de onde você fala. Vamos embora revisar. Então, ó, os 5 remédios constitucionais lá no artigo 5º, eles são verdadeiras ferramentas, instrumentos para proteger, assegurar os direitos constitucionalmente previstos. Carpina, Pernambuco, show de bola, vamos embora. Certo? E lá no artigo 5º a gente tem 5 remédios constitucionais. Temos habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. Lembrando que desses 5 remédios, gente,
4 deles têm o objeto de tutela de proteção específico, exceto um. Exemplo, falar em liberdade de locomoção, que é a livre circulação em tempos de paz no território nacional. Liberdade de locomoção. Se a liberdade for ameaçada ou violada, a gente poderá adentrar com habeas corpus. Então, falou em liberdade de locomoção, a gente já liga com habeas corpus. Se falar em acessar informação, retificar informação ou complementar informação pessoal, já lembra em quê? Em habeas data. Mas lembrando que habeas data, a informação tem que ser pessoal, referente à pessoa que está entrando, impetrando o habeas data. Então, é uma ação personalíssima. Se a informação que você quer ter acesso for coletivo geral, já não é o habeas data, tá? Então, liberdade de locomoção, habeas corpus, acessar, retificar ou complementar informação que esteja em bancos de dados governamentais ou entidades de caráter público, a gente tem, se a informação for pessoal, a gente tem um habeas data. Ô, professora, se a informação for caráter coletivo ou geral e houver a negativa de ter acesso a essas informações, qual seria o remédio cabível? Aí não seria mais habeas data, porque o habeas data é informação pessoal, seria o mandado de segurança, justamente a ação constitucional residual. Eu digo que é o resto, porque se não for habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular, provavelmente será um mandado de segurança. Então, ó, habeas corpus, liberdade de locomoção, habeas data, informação de caráter pessoal. Aí a gente vai para o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele tutela aquele direito previsto na Constituição, mas que depende de uma norma regulamentadora, para que a gente tenha aplicação no dia a dia, aplicação prática, efetivação desse direito. Então, são aquelas normas de eficácia limitada que a gente estuda, normas de eficácia plena, contida e limitada, a classificação trazida pelo José Afonso da Silva. Então, veja, o mandado de injunção é quando você tem um direito e não pode exercer, porque falta a norma regulamentadora para viabilizar o exercício do direito. Então, falou em mandado de injunção, você lembra logo de falta de norma regulamentadora, que inviabiliza o exercício do direito constitucionalmente previsto. De boa? E a ação popular? A ação popular, galerinha, a gente está revisando os remédios, tá? Estou pegando os objetos de proteção, né? De cada um. A ação popular, Walter Filho, Recife, boa noite, muito boa noite, Walter. Seja bem-vindo. Veja, a ação popular é o remédio constitucional que visa anular ato lesivo a quê? Ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e cultural. Lembrando que a ação popular não pode ser proposta por qualquer pessoa, apenas o cidadão. E o cidadão é aquele no exercício de direitos políticos, o nacional que esteja no exercício dos direitos políticos, no mínimo a capacidade eleitoral ativa, né, que é o direito de votar, quando você tira o título do eleitor. Então, observa, eu falei de 4 remédios, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção e ação popular. Então, liberdade de locomoção, habeas corpus, acessar, retificar ou complementar a informação pessoal, habeas data, falta de norma inviabilizando o exercício de um direito. Aí a gente vai para o mandado de injunção, ato lesivo, a moralidade administrativa, meio ambiente e ação POP. Lembrando que só pode ser proposta pelo cidadão. Beleza? E só ficou faltando o quê? O mandato de segurança, porque o mandato de segurança, ele tutela do direito líquido e certo, tá? Então, tipo, eu quero exercer o direito de reunião que está lá no artigo 5º, estou preenchendo os requisitos legais, mas a autoridade, ela não quer permitir que eu exerça o direito de reunião, seguindo os parâmetros que a Constituição traz. Então, se há uma ilegalidade por parte da autoridade inviabilizando o exercício do direito de reunião preenchido os requisitos, mandato de segurança.
Eu quero acessar a informação, mas a informação é coletiva ou geral, aí já vai ser o quê? Mandado de segurança. Entende, gente? Então, se não couber habeas corpus, habeas data, a ação popular, nem mandado de injunção, provavelmente é um mandado de segurança. Tranquilo, a gente fez um resumo dos 5 remédios constitucionais tradicionais lá do artigo 5º. São verdadeiras ações constitucionais. Então, na questão aí trazida pela IDECAN, a prova da Polícia Civil do Ceará, foi tranquilo, foi simples, porque ela já deixa claro que qual é o remédio adequado que visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Então, nosso gabarito fica a letra A. A de aprovação. A de que todos vocês que estão assistindo a live, que estão se dedicando, que estão fazendo a sua parte, vai ser aprovado no concurso público. Amém? Simbora, galera. Tranquilo? Alguma dúvida aí? De boa, posso seguir? Bora para a próxima? Natanael, letra A, Auri, letra A, show de bola. Tranquila essa questão, viu? Inclusive para a Polícia Civil, foi muito de boa. Tá aí, ó, gente, o resumo mnemônico, né? Trazendo as palavrinhas-chaves, né, de cada remédio constitucional. Tranquilo, partiu, segunda questão. Bora. Câmara de Sergipe. Joana, servidora pública do município Alfa, após preencher os requisitos exigidos, requereu o recebimento de determinado benefício pecuniário, previsto no regime jurídico da categoria. A autoridade competente indeferiu o pedido por escrito sob o argumento de que, apesar de Joana ter preenchido os requisitos exigidos, era afiliada a um partido político de oposição ao prefeito municipal, considerando a ilegalidade praticada, que violou seu direito líquido e certo e deixou de reconhecer o benefício que lhe era devido, Joana pode utilizar a seguinte ação constitucional. E aí, gente, dentre os 5 remédios que a gente sabe, habeas corpus, habeas data, ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção, nessa situação em que Joana preencheu os requisitos legais, tem direito, já que ela preencheu os requisitos, ao benefício, porém esse benefício foi indeferido de forma arbitrária e ilegal, pelo simples motivo dela ser filiada a um partido que é de oposição ao prefeito do município. Logo, gente, há uma ilegalidade, um abuso, e ela tem um direito líquido e certo de receber esse benefício, já que ela preencheu os requisitos legais. Então, a segunda questão, um mandado de segurança. Veja que ela deu uma historinha para você interpretar e ver o que é que ele queria. De boa, então, a segunda questão, o gabarito é letra D, mandado de segurança. Por quê? Porque Joana preencheu os requisitos legais, tranquilo, direito líquido e certo, isso mesmo, Natanael. Veja, mas entenda a historinha. Ela preenche os requisitos legais para receber o benefício. Se ela preencher os requisitos exigidos, ela tinha um direito de receber. Ela só não recebeu porque a arbitrariedade, a ilegalidade praticada pelo prefeito. Por ela ser de um partido de oposição ao dele, ele resolveu indeferir para ela não receber esse benefício. Tranquilo, então ela tem direito líquido e certo, sim, que ela preencheu os requisitos legais para receber o benefício que ela solicitou. Então, houve uma violação, então o remédio cabível aí seria mandado de segurança. E não o mandado de junção, tá? Mandado de junção não falou em nenhum momento aí, falou em falta de norma regulamentadora inviabilizando o exercício do direito. Em nenhum momento ele falou sobre isso. Ele falou, sim, na questão da violação do direito líquido e certo. Tranquilo, de boa, para cima, vamos embora. Tá aí, mais uma vez, o resumo mnemônico. Partiu, terceira questão. Também da banca IDECAN, tá? Escrivão da Polícia Civil 2021. E aí traz uma questão de direitos políticos, né, gente? Os direitos políticos está previsto lá no artigo 14 ao 16 da Constituição, direitos políticos positivos, negativos, e aqui ele está trazendo
falando um pouco sobre o alistamento eleitoral, né? O alistamento eleitoral e o voto, eles são facultativos para os analfabetos, os apenados, os maiores de 70 anos, os residentes no estrangeiro, os maiores de 16 e menores de 18. Analise os itens acima e assinale. O artigo 14, ele trata do sufrágio universal, não é verdade? O sufrágio universal, ele é a soma da competência eleitoral ativa com a competência eleitoral passiva. Competência eleitoral ativa é o direito de votar. E o direito de votar você adquire quando você faz o alistamento eleitoral. E o alistamento eleitoral, ele é obrigatório para quem, meu povo? Obrigatório para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Tranquilo? E ele é facultativo para quem? Está lá na Constituição. Ele é facultativo para os analfabetos, os maiores de 16 e menores de 18 e para os maiores de 70 anos. Então, o gabarito aí é a letra C, tá certo? Estão corretos o item 1, o item 3, o item 1, o item 3 e o item 5. Gabarito letra C, C de casa. Não, Natanael, alistamento eleitoral e o voto, os apenados, eles ficam, lembra que condenação criminal enquanto transitar em julgado é causa de suspensão dos direitos políticos, tá? A gente não está falando de suspensão, a gente está falando de alistamento e voto. Para quem eles são facultativos? Tranquilo, gente. Então, não confunda. O alistamento e o voto. Os apenados que estão pagando pena, enquanto estiverem na execução da pena, os direitos ficam o quê? Suspensos. Ok, de boa. Então, gabarito letra C. Olha aqui o resumo que eu coloquei. O alistamento e o voto, eles são obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70 anos. Facultativo para os maiores de 16, menores de 18, os analfabetos e os maiores de 70. E para quem é que o alistamento e o voto é proibido? Os estrangeiros e os conscritos durante o serviço militar obrigatório. Cuidado com os estrangeiros, porque lembra quando a gente estuda lá em nacionalidade do português equiparado? O do português equiparado é o estrangeiro, mas se, em virtude do Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal, se houver reciprocidade de tratamento e ele tiver residência permanente no Brasil, ele poderá, sim, vir exercer direitos políticos, mesmo sendo estrangeiro. Tranquilo? Então, Auri Filho, explica o estrangeiro. O estrangeiro, Auri, ele é proibido tanto o alistamento quanto o exercício do voto, porque você só exerce o voto se você for alistável, né? Se você se alistar, se você for eleitor. Então, a Constituição veda o alistamento eleitoral e o voto aos estrangeiros e os conscritos. Os conscritos é aqueles que estão no serviço militar obrigatório. Tranquilo? Porém, eu chamei a atenção apenas para os estrangeiros no que tange os portugueses equiparados, que a gente estuda lá em nacionalidade. Os portugueses equiparados com residência no Brasil, residência permanente, se houver reciprocidade de tratamento, eles poderão sim exercer direitos políticos, desde que faça o alistamento perante a Justiça Eleitoral e mesmo sendo estrangeiro. Tranquilo, de boa aí, entendeu, Auri, sobre o estrangeiro? Wanderson André, eu serei aprovado. Com certeza, Wanderson, para cima. De boa, gente. Auri, de boa aí, os estrangeiros, entendeu? Português equiparado, embora seja estrangeiro, se houver reciprocidade de tratamento, se ele tiver residência e fazer a sua inscrição perante a Justiça Eleitoral, por mais que ele seja estrangeiro, ele poderá sim exercer direitos políticos, tá? Tá aí, pessoal. Natanael Félix.
Tá aí, o material tá aí. Tem um link aí na descrição do vídeo, tem um link e você pode aí baixar, tá certo? Que são justamente as questões. Boa noite, Idecan tá por aqui, muito bem. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, seja bem-vindo. Tranquilo? Vamos embora. Entendeu aí, né, Auri? Cuidado só com o português aqui parado, mas, em regra, estrangeiro e conscrito não pode se alistar e nem pode exercer o direito do voto. De boa, tranquilo, partiu? Vamos para a próxima. Quarta questão. Quarta questão traz aí uma questão de procurador previdenciário 2018 e DECAM. Uma questão até tranquila, né, gente? Também de direitos políticos, a idade mínima para concorrer aos cargos de prefeito, deputado estadual e senador. Poxa, essa daí foi de boa. Quando a gente estuda lá em direitos políticos, a gente vê as condições de elegibilidades, né? Quais são as condições que a gente precisa preencher para que a gente possa concorrer a um cargo público eletivo? Está lá. Além da gente ter que preencher essas condições, a gente não pode incorrer em nenhuma das causas de inelegibilidades, que é lá do direitos políticos que a gente estuda, inelegibilidade absoluta, relativas, que a gente vê bem direitinho, né? Então, ó, dentre as condições de elegibilidades que é trazido na Constituição, a gente tem nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e o que mais? A idade mínima, tá? E a idade mínima, a gente tem o famoso telefone do direito constitucional, que todo professor aí de direito constitucional sempre joga aí, 35, 30, 21, 18. 35, 30, 21, 18. É tranquilo, é simples. 35, bora, gente. Presidente da República e vice-presidente e os senadores. 30 anos, governadores do estado e do DF. Os vices acompanham, tá? O titular. Pula o de 21, que é o que tem mais, vamos para o 18, vereador, e 21, prefeito, vice-prefeito, todos os deputados federais, distritais e estaduais, e o juiz de paz. De boa, para decorar? Sim, mas tem aí o mnemônico aí, tira uma foto, um print, vê aí o que é que tu faz, mas tem que decorar isso aí. E é tranquilo decorar. E veja que caiu aí para essa questão aí da IDECAN 2018, procurador. Tá? Como a gente viu para a Polícia Civil também do Ceará 2021, questões assim, de boa, tá, gente? Não tem grandes dificuldades aí. Então, alternativa correta, prefeito 21, deputado, qualquer deputado, federal, estadual ou distrital, 21 também. Senador 35, alternativa letra B. B de bola, gente. Não é letra D, não, viu? Letra B. 18, vai ter aula para a Guarda de Pacaju e Ceará. Eu acredito que sim, Auri. Acompanha lá a gente nas redes sociais lá do Estou Preparado, tá? Que a gente está sempre divulgando quando a gente vai fazer aulões, lives. Tranquilo? Então, vamos aguardar aí. Então, gente, gabarito letra B. B de bola. Prefeito, então, ó, presidente, vice-presidente e senador, 35. Governador do Estado e do Distrito Federal, 30. 21. Deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz e 18 vereador. Tranquilo, para cima, mais uma. 2021 aí, ó. Polícia Civil do Ceará, escrivão, tá? Bora simbora. Quinta questão. A respeito das associações, é correto afirmar que, gente, artigo 5º, né? Direitos e garantias fundamentais, artigo 5º, tá? E essa questão vai tratar sobre as associações, que vai do artigo 5º, 17, inciso 17 ao 21. E lá traz a teoria geral das associações. As associações é a associação de pessoas, a união de pessoas para desenvolver uma atividade lícita e sem fins lucrativos, tá? Ela vai elaborar seu estatuto, que vai definir sua estrutura interna, como vai funcionar, como se dá a questão dos associados, enfim,
qual atividade ela vai desenvolver. A associação não tem fins lucrativos, tá? Ela não precisa de autorização, ela tem plena liberdade de criação, ela não precisa de autorização estatal, inclusive é vedada a interferência do Estado em seu funcionamento, tranquilo. Ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. Para que a associação possa representar judicialmente ou extrajudicialmente os associados, ela precisa de autorização expressa. Muito cuidadozinho com essa questão, viu? Autorização expressa, ou dada de forma individual por cada associado, ou faz uma assembleia para pegar essa autorização. Então, essa assembleia vai ser constituída apenas para pedir essa autorização. Se for uma autorização genérica que está lá no estatuto, não serve. A autorização tem que ser expressa. Tranquilo? Lembrando, já trazendo a revisão massa aqui, lembrando que essa autorização expressa é para todo e qualquer, quando a associação quer representar judicial ou extrajudicial, mas, porém, contudo, todavia, tem duas ações que não vai precisar de autorização, que é o mandado de segurança coletivo e o mandado de injunção coletivo, certo, gente? Nessas duas ações, tá? Não vai precisar, porque se trata de uma substituição processual. Tranquilo? Então, a associação, ela tem que ter pelo menos 1 ano de funcionamento e ela vai poder impetrar um mandado de segurança coletivo e não precisa de autorização, nesse caso. As demais, sim, autorização expressa. Entendeu? Então, a revisãozinha, ó, plena liberdade de associação, veda-se a de caráter paramilitar, as associações têm que ter finalidade ilícita, é vedada a interferência do Estado em seu funcionamento, para sua criação não precisa de autorização e para que ela represente judicial ou extrajudicialmente os associados, é necessário ter autorização expressa de cada associado ou faz uma assembleia para dar essa autorização. E ninguém poderá ser compelido, obrigar a se afiliar ou manter-se filiado. De boa, depois dessa revisão, vamos para a questão? Letra A liberdade de associação é plena e restrita? Não, ela é restrita, tanto é que a Constituição diz, veda-se a de caráter paramilitar. Então, a alternativa A está incorreta. A B, a decisão judicial passível de reforma pode dissolver uma associação? E aí, Natanael ia errar essa por falta de atenção. A letra B não é, tá, gente? Teve gente que anotou aí letra B, tá errado. Vou explicar. Veja, as associações, em que pese não pode haver a interferência do Estado em seu funcionamento, o Estado pode fiscalizar, sim, as atividades, uma vez que possa ser que ela desvie da finalidade para o qual ela foi criada. Sendo assim, as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas. Nessas duas situações é necessária uma decisão judicial. Só que para dissolver, que é extinguir, acabar de uma vez por todas com as associações, não basta uma decisão judicial simples. Essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Tranquilo? Então, dissolução necessita de decisão judicial transitada em julgado. Para suspender as atividades da associação, uma mera decisão judicial é suficiente. Entende? Então, a letra B está errado, porque para dissolver, decisão judicial passível de reforma não transitou em julgado, ainda cabe recurso. Então, nessa situação, não pode dissolver uma associação, só dissolve decisão judicial transitado em julgado. A suspensão, sim, mas dissolver tem que transitar em julgado. A alternativa B é errada. Tranquilo? Se precipitou, né, Auri? Tranquilo, mas presta atenção no dia da prova. A gente erra aqui, mas não erra lá. Walter Filho, isso mesmo, julgado, transitado em julgado. E Natanael C, tinha que ser decisão transitada em julgado.
Veja, letra C, pode ter suas atividades suspensas após decisão judicial, é a nossa alternativa, Natanael. A C é a correta. Gente, presta atenção. Bora lá. Eu fiz até aqui um esqueminha. Deixa eu botar aqui para vocês. Presta atenção. A correta é a letra C, tá? E eu vou explicar por quê. Veja. As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Só que para dissolver, eu preciso do trânsito em julgado. É a decisão judicial que não cabe mais recurso. É a decisão judicial irrecorrível. Já para suspender, uma mera decisão do juiz de primeiro grau, que é passível de recurso, é passível de reanálise, é possível. Então, suspensão, decisão judicial. Não precisa, para suspender, estar transitado em julgado, não. Decisão judicial simples, recorrível. Agora, para acabar, para dissolver, transitado em julgado. Por isso que a letra C é a letra correta. Olha, podem ter suas atividades suspensas após a decisão judicial. Correto, não precisa não, suspender não precisa do trânsito em julgado. Então, a alternativa da quinta é a letra C. Tranquilo? Letra D, vamos ver o erro da letra D? Entendeu, Natanael? De boa, Renato Costa botou letra C. Beleza? Questão boa. Letra D, ao se filiar, o associado confere poderes implícitos para ser representado judicialmente pela associação. Falei, não, está errado. Não é porque você se associou que você já dá autorização para que ela lhe represente. Falei para você, para que a associação represente os associados, judicial ou extrajudicialmente, é necessário autorização expressa. Tá? Então, não é ao se filiar, ele já confere esses poderes, não. A mera autorização no Estatuto da Associação não autoriza a associação representar. Ok? Por isso que a letra D está errado. Tranquilo? E, por fim, a letra E. A criação de uma associação depende de autorização. Não depende, tá, gente? A criação de associação não depende de autorização e veda a interferência do Estado em seu funcionamento. Tranquilo, de boa, para cima. Tiramos as dúvidas. Tá aí um resumozinho, tá certo? Então, gabarito, meu povo, é a letra C, tá? Gabarito, letra C. Artigo, sexta questão. Agente Legislativo, IDECAN 2014. Considere os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional e assinale a afirmativa incorreta. Ele quer a incorreta, tá, gente? Vamos lá. Assegurados a todos, o acesso é assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Tá correto, né, gente? Tá lá no artigo 5º, ele trata de ter acesso à informação e preservar a fonte, mas a fonte só é preservada, o sigilo da fonte será preservada, assegurada, desde que esteja relacionada ao exercício profissional. Geralmente, a gente dá o exemplo do jornalista, né? Não confunda sigilo da fonte com vedação ao anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Ei, você quer se expressar? Você quer exercer sua liberdade de expressão? Faça, mas dando sua cara para bater, de forma identificada, porque veda-se o anonimato. Tranquilo? E vedação do anonimato é a Constituição traz de forma expressa. A questão de preservar a fonte é porque o jornalista, quando está transmitindo a informação, ele está de forma identificada. E outra, o sigilo da fonte ele só é preservado, ele só é assegurado se estiver relacionado ao exercício profissional. Tranquilo? Letra A correta. B. São assegurados nos termos da lei a proteção das participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humana, inclusive nas atividades desportivas. Correto? Isso fala de direito, propriedade autoral, né? Direito autoral.
né? Os autores, eles têm direito exclusivo a reproduzir, divulgar suas obras pelo tempo, enquanto vida tiver, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. É o direito autoral, né? Então, enquanto vida tiver, o autor ele tem direito exclusivo de publicar, reproduzir, divulgar suas obras. Quando ele morre, transmite-se aos herdeiros, mas pelo tempo que a lei fixar, não é ad eterno, não. Tá bom? Aí, depois que ele fala do direito autoral, ele traz a questão das obras coletivas. Então, ele traz, logo no inciso seguinte, ele diz, ó, as obras coletivas, cada um que participar da obra coletiva, uma peça teatral, uma novela, um jogo de futebol, tem direito à sua parte. Ok, gente? Tranquilo? Além do direito de fiscalizar, que também está lá. C. São a todos assegurados, mediante o pagamento das respectivas taxas, a obtenção de certidão em repartição pública para a defesa de direito, esclarecimento de situações, interesse pessoal. Questão errada. Letra C está errada. Tá? Ó. A letra C está errada porque ele está dizendo mediante o pagamento de taxas. Independe do pagamento de taxa. Direito de petição e obtenção de certidão. Gente, quando eu dou minha aula presencial, a teórica, presencial online, eu sempre chamo a atenção de 4 incisos, que eles não vêm de forma agrupada. Um está no inciso 37, salvo engano, o outro vai para o 74, depois 76 e 77. É quando fala, ó, independe do pagamento de taxa o quê? Independe do pagamento de taxa, direito de petição e direito de obter certidão, beleza? São gratuitos para todos. Tem lá um inciso. Por quê? A prova vai misturar. Aí você tem que saber o que independe do pagamento de taxa, o que é gratuito para todos, o que é gratuito para os reconhecidamente pobres na forma da lei e os que é gratuito para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Aí, na minha aula, eu junto os 4 e falo, ó, independe do pagamento de taxa, direito de petição e obtenção de certidão. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, nascer e morrer, que é registro civil de nascimento e certidão de óbito. São gratuitos para todos, habeas corpus, habeas data e os atos necessários ao exercício da cidadania. E são gratuitos para quem comprovar insuficiência de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita. Entendeu? Porque a prova pode misturar. Então, você tem que estar bem fixada essa questão. Então, a alternativa incorreta é a C, porque não depende do pagamento de taxa. Independe. Tranquilo? Profe, pode explicar melhor o exercício profissional do jornalista? Posso. Veja, eu disse para você que é assegurado a todo o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Olha, quem me perguntou, Auri. Auri, o jornalista, ele não, quando ele vai repassar, fazer a reportagem, né, vai transmitir a reportagem, a informação, ele faz de forma identificada, tá? Então, o jornalista responsável, quando pega a informação de qualquer fonte que seja, ele deveria fazer uma investigação para ver se tem realmente, se aquelas informações têm algum pingo de verdade, para ele não sair jogando, fazer a reportagem dele de forma irresponsável, né? Então, o sigilo da fonte vai ser preservado, quem passou a informação para ele vai ser preservada, mas ele, se no exercício desse direito e desse exercício ele for além e atingir direito do outro, ele vai ser responsabilizado. Então, ele está exercendo a liberdade de expressão de forma identificada e não de forma autônoma, mas a fonte está sendo o quê? Preservado. Tranquilo, entendeu? Então, o sigilo da fonte é garantido, é assegurado se estiver relacionado ao exercício profissional. Se não estiver relacionado ao exercício profissional, não tem para que assegurar, preservar a fonte. De boa, tranquilo.
para cima. Wanderson André. Prof, no caso de negativa de certidões em repartições públicas, cabe o mandado de segurança? Correto. Corretíssimo. Isso pega muito aluno, porque as provas costumam colocar um textozinho dizendo que a pessoa foi numa repartição, tentando obter uma certidão e foi negado, mas no final da questão bota lá que a certidão continha informação pessoal, tá? Aí a pessoa liga ao habeas data, mas não é habeas data, porque o que é que ele queria? Ele queria a certidão. Então, negativa de certidão, o remédio adequado é o mandado de segurança. O exercício do direito de reunião, se for inviabilizado por qualquer autoridade, por abuso ou ilegalidade, mandado de segurança também. Não, Auri, não. Ele não é obrigado. A fonte vai ser preservada. Tranquilo? De boa? Para cima? Então, gabarito, letra C está incorreto, porque não depende do pagamento de taxa. Então, guarda na cabecinha, tá? Independe do pagamento de taxa, direito de petição e direito de obter certidões. São gratuitos para os pobres, na forma da lei, nascer e morrer, registro civil de nascimento e certidão de óbito. Gratuito para todos, habeas corpus, habeas data, os atos necessários ao exercício da cidadania. E, para que comprovar insuficiência de recurso, assistência jurídica integral e gratuita. Tranquilo, de boa. Posso seguir, gente? Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informação do seu interesse particular, interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade do Estado, ressalvado aquele cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Corretíssimo, conforme o texto da Constituição. Gabarito da sexta, letra C. Tranquilo? De boa para cima. No que se refere aos direitos fundamentais, previsto no artigo 5º do texto constitucional de 88, assinala a alternativa correta. No processo, são admissíveis as provas obtidas por meio ilícitos? Não, né, gente? As provas obtidas por meios ilícitos, elas são inadmissíveis no processo. Logo, elas devem ser desentranhadas. Tranquilo? Então, a letra A está errada. E a questão que é a correta. Constitui crime afiançável e prescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático? Errado. Constitui crime inafiançável e imprescritível. E presta atenção, vocês que vão fazer carreira policial, têm que saber que a Constituição fala de 6 crimes. Aqui tu não precisa saber o que é o crime de tortura, o que é o crime de ação de grupos armados, o que é hediondo, não precisa saber disso para a prova de constitucional, vai precisar saber para a prova de penal, quando aí você vai fazer e cair penal. Então, o que é que tu precisa saber a respeito desses 6 crimes que a Constituição traz, né? Que é o que a gente chama de mandados de criminalização. Quais são os crimes e quais são as características que a Constituição determinou para ele. Então, se tratando da ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, esse crime ele é inafiançável e imprescritível, tá? Então, eu tenho um processo bem de boa, gente, para a gente memorizar. São 6 crimes. Eu não coloquei aqui, Jesus. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, já eu volto para a 7ª. A gente tem 6 crimes. E dividimos em 2 grupos. Ração e o HT3. São 6 crimes, divide em 2 grupos. Ração, racismo e a ação de grupos armados. E o HT3, T3 são 3 crimes com nome T. Então, hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, divide em 2 grupos, HT3 e ração. Então, o ração, que é o racismo e a tortura, eles são imprescritíveis. Só eles 2 são imprescritíveis. Esses 6 crimes, eles são inafiançáveis. Se for uma distinção de inafiançável, todos eles são. O que vai diferir é se eles são imprescritíveis e se eles são insuscetíveis de graça e anistia. Então, como é que tu grava? Ração e o HT3.
Aí eu botei aqui, ó, são inafiançáveis todos os 6, tanto a racismo e a ação de grupos armados, como hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Todos os 6 crimes trazidos na Constituição, eles são inafiançáveis. Tranquilo? Agora, só são imprescritíveis o racismo e a ação de grupos armados. Insuscetível de graça e anistia são 4. É o HT3. Hediondo, tortura, tráfico e terrorismo. Tranquilo, gente? Então, voltando lá para a 7ª questão. Opa, não estou conseguindo voltar. Deixa eu voltar aqui, tá? Aqui. Constitui crime afiançável e imprescritível a ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Está errado. Vamos para a correta. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilizar, publicar ou reproduzir suas obras, intransmissível aos herdeiros, não, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Errada. O acesso à informação é assegurado a todos, inclusive o conhecimento da respectiva fonte, quando necessário. Não. O sigilo da fonte será preservado quando estiver relacionado ao exercício profissional. E a letra E, que é o nosso gabarito, diz: a manifestação do pensamento é livre, sendo vedado o assassinato. Questão corretíssima. Tranquilo, gente, de boa. Posso adiantar, passar? Bora. 8ª questão. Trazendo agora uma questão de segurança pública, né, gente? Artigo 144 lá da Constituição traz os órgãos de segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos que estão lá no artigo 144, que são órgãos de segurança pública? É a Polícia Comunitária? Não. Guarda Municipal? Também não. Polícia Ferroviária Federal é o nosso gabarito. Está aí, ó, artigo 144. Quais são os órgãos? A segurança pública tem por função, tá, preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do seu patrimônio. E é direito, é dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. E quais são os órgãos, gente, que compõem a estrutura da segurança pública? Temos a Polícia Ferroviária Federal, aqui, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e as polícias penais, né, que é os antigos agentes penitenciários, que por meio da emenda em 2019, eles alcançaram como sendo órgão, foram incluídos, né, integram hoje os órgãos de segurança públicas, as polícias penais federais, estaduais e distritais, beleza? Alternativa, letra C, Polícia Ferroviária Federal, beleza? Partiu. 9, agente penitenciário e DECAM. A respeito da temática dos direitos e garantias fundamentais, analise as afirmativas a seguir, tá? O habeas corpus pode ser formulado... Eu não estou vendo mais o chat de vocês. Alguma dúvida, pessoas? Eu só vou dar uma adiantada, porque o horário da gente está chegando ao fim, tá, gente? Mas deixa eu ver aqui se eu consigo ver o chat, que não está aparecendo mais para mim. Tá com alguma dúvida, gente? Quem tiver, favor, fala aí, que eu não estou mais vendo o chat de vocês, não. Deixa eu ver. Agora, gente, voltou. Comentários. Voltou, gente, voltou. Tranquilo? De boa, bora. 9. O habeas corpus pode ser formulado sem advogado, não tendo que obedecer a formalidades processuais ou instrumentais, sendo por força do artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, gratuita. Correto, gente. Dentre os remédios constitucionais, o habeas corpus é o mais informal de todos. Além de ser gratuito, é a única que não precisa de advogado. Então, o item 1 está correto. Tranquilo? Letra 2. A segurança pública não é apenas dever do Estado, como também direito e responsabilidade de todos.
sendo exercida para preservar da ordem pública e incolumidade das pessoas. Correto também, né, meu povo? E 3, a lei considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, do tráfico ilícito de entorpecente, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Por ele, respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-lo se omitirem. Então, essa questão, gabarito letra A, todas as alternativas estão corretas. Ele entrou aí, ele misturou segurança pública do 144, misturou remédio constitucional e misturou aí os crimes, né? Aquela classificação que a gente viu de crimes. Então, estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3. Gabarito letra A. De aprovação, meu povo. Eita, a questão anterior foi de boa, né, gente? Tranquilo até demais. Tá? Ó, tira uma foto aí dos 6 crimes que a Constituição traz e quais são as características, porque o que é que ela vai fazer? Apenas misturar, tá certo? Simbora, questão 10. TJ Piauí e DECAM, oficial de justiça, olha aí. O Constituinte reservou aos magistrados garantias destinadas a protegê-lo de eventuais retaliações que a atividade por ele desenvolvida pudesse ocasionar. Entre eles está a vitaliciedade, que tem como característica. Gente, aí é uma questão de poder judiciário, né? E que vocês sabem que os magistrados, eles têm as garantias, né? Vitaliciedade, irredutabilidade de subsídios, inamovibilidade, tá? E qual é a característica da vitaliciedade? Ela é adquirida após 2 anos de efetivo exercício para quem ingressou na carreira de magistratura por meio do concurso, né, gente? Então, cuidado que quando a gente estuda a estabilidade adquire-se após 3 anos, mas a vitaliciedade é adquirida com 2 anos de efetivo exercício. Gabarito letra A. Poder judiciário, uma questãozinha aí de poder judiciário tratando das garantias dos magistrados. Vitaliciedade, irredutabilidade de subsídios e inamovibilidade, que está aí ó, no artigo 95. Olha, a vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do tribunal que fizer a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos, sentença judicial transitada em julgado. A diferença da vitaliciedade, além de ser 2 anos para adquirir, ele só perde por decisão judicial transitada em julgado. Já a estabilidade tem outras situações que a pessoa pode perder, além da sentença judicial transitada em julgado, por exemplo, um PAD. Beleza? Isso, Natanael, são as garantias dos magistrados, que são juízes, desembargadores, os ministros que ocupam lá os órgãos do Poder Judiciário. Tranquilo, vou partir, tá, gente? Porque a nossa hora já está esgotando e eu ainda tenho umas 3 questões. Então, vamos ser mais célere aqui nessa parte final. 11. A respeito dos poderes da administração pública, é correto afirmar que são órgãos do Poder Judiciário, gente. Está lá no artigo 92. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Ó, aqui, ó, 92. Ó, a estrutura aí do Poder Judiciário, o organograma aí, ó, tira uma foto. O STF, que é o órgão de cúpula, né, gente? O guardião da Constituição. O CNJ, muito cuidado, viu, gente? O CNJ, embora seja um órgão que integre a estrutura do Poder Judiciário, o CNJ não exerce a jurisdição. Jurisdição é dizer o direito, aplicar o direito ao caso concreto. Decidir, exercer a jurisdição. O CNJ não, tá, gente? Só os demais órgãos do Poder Judiciário. Embora ele faça parte do organograma, ele não exerce a jurisdição. Tranquilo? É um órgão administrativo de boa. Então, ó, temos os tribunais superiores, STJ, TST, TSE, STM. Temos a justiça comum e a justiça especial, né? Justiça comum, o STJ, a gente vai ter o Tribunal de Justiça abaixo, que são os tribunais de segunda instância, segundo grau.
TRF, abaixo juízes de primeiro grau, não é isso? Então, Tribunal de Justiça, TRT, TRE. A Justiça Comum é a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Tranquilo? E a Justiça Especializada? A gente tem a Justiça Trabalhista, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. Tranquilo? Então, ó, muito cuidado com essa questão. Acredito que é uma questão que tem uma grande incidência de cair aí na prova de vocês, tá? Supremo Tribunal, os órgãos do Poder Judiciário são Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, STJ, Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados e do DF território. Então, vamos para a questão. Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Letra A, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, os tribunais superiores e a Defensoria Pública. Gente, são 3 poderes constitucionais: Poder Judiciário, Poder Legislativo e Poder Executivo. As funções essenciais à justiça não integram a estrutura de nenhum poder. Temos 3 poderes constitucionais: judiciário, legislativo e executivo. As funções essenciais à justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada, são funções que auxiliará no exercício da jurisdição, vai auxiliar o Poder Judiciário. Embora auxilie o Poder Judiciário, as funções essenciais à justiça não integra a nenhum dos poderes, nem ao Judiciário, nem aos demais. De boa, cuidado, porque vai cair funções essenciais também da PM Ceará. Tranquilo? Então, o Supremo Tribunal Federal, a A está errada porque Defensoria Pública não entra, tá bom? Letra B, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os Ministério Público. Não! Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advocacia Privada não são integrantes do Poder Judiciário. Eles são funções essenciais à justiça. Eles vão auxiliar o exercício da função jurisdicional. Eles são essenciais para o exercício da função jurisdicional, mas ele não integra, são órgãos independentes, autônomos, que não integram o poder judiciário, nem integra nenhum outro poder legislativo, nem o executivo. O Conselho Nacional de Justiça, o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Letra C. Letra C de casa, A11, gabarito, letra C. A D está errada porque ele botou a Advocacia Geral da União, e a letra E está errada porque ele botou Defensoria e Ministério Público. E a gente já viu que Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e Advocacia Privada não integra a estrutura do Poder Judiciário e de nenhum dos poderes constitucionais. De boa, gente, tranquilo, gabarito, letra C. Para cima, vamos findar isso aqui. IDECAM, Polícia Civil, é correto afirmar que o presidente ficará suspenso de suas funções. Eita, a gente agora veio para o Poder Executivo, tratando da suspensão das funções do presidente da República. Né, gente? O presidente da República, ele tem algumas imunidades formais, de prisão, processual, prerrogativa de foro, certo? Porém, caso ele pode ser processado tanto por infrações comuns ou crime de responsabilidade. Nessas duas situações, para que haja o processamento dele, é necessário haver o juízo de admissibilidade por 2/3 pela Câmara dos Deputados. Tranquilo? Então, ele pode sim ser processado, tá? Se houver o juízo de admissibilidade por 2/3 da Câmara. Se for crime comum, ele vai ser julgado perante o STF. Se for crime de responsabilidade e houver o juízo de admissibilidade pela Câmara, Senado Federal, tá? Tranquilo? Então, quando o STF recebe a denúncia ou a queixa-crime,
O presidente da República ficará suspenso de suas atividades por até 180 dias, no máximo 180 dias. Ok, tranquilo. E se for instaurado o processo no Senado Federal por crime de responsabilidade, com a instauração também ele ficará suspenso pelo prazo de 180 dias. Então, é correto afirmar que o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia pelo Supremo Federal após a admissão de acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara do Deputado. É a alternativa correta. Letra A. Tranquilo, meu povo? Vocês estão tão caladinho? E aí? Tá aqui, ó. Artigo 86. Admitir a acusação contra o presidente da República por 2/3, que é o juízo de admissibilidade, é uma imunidade processual, né? Então, para que o presidente ele seja processado, seja por crime comum ou crime de responsabilidade, precisa dessa admissão pela Câmara, por 2/3. Se a Câmara admitir, aí o processo vai para o STF, se tratando de crime comum, ou vai para o Senado Federal, se tratando de crime de responsabilidade. E se o Supremo receber a denúncia ou a queixa, aí ele ficará suspenso de suas atividades por 180 dias. E, no caso, se o Senado Federal instaurar o processo de impeachment, ele ficará também suspenso. Tranquilo? Bora-se embora. 13. IDECAN 2018. De acordo com a Constituição Federal, são funções essenciais à justiça. Né, gente? Eu acabei de, naquela questão que a gente falou dos órgãos do Poder Judiciário, eu tratei um pouquinho de funções essenciais. Quais são as funções essenciais à justiça? Nós temos a Dama. Lembra da Dama? Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público e Advocacia Privada. O Ministério Público, ele visa, ele tem por missão, né, gente? A defesa da ordem jurídica, ele é o fiscal da lei, ou melhor, o fiscal da ordem jurídica, ele defende a ordem jurídica, ele defende o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. A Defensoria Pública, por sua vez, ela visa a orientação jurídica e a promoção dos direitos humanos, bem como a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita dos necessitados, conforme eu falei, o artigo 5º, inciso 70 e 74 da Constituição. Lembra que eu falei que a assistência jurídica integral e gratuita serão prestados para aqueles que comprovarem insuficiência de recursos? Pronto. Isso é feito mediante a Defensoria Pública. A Advocacia Pública da União, por exemplo, a AGU, ele visa o quê? Ele visa a questão da representação judicial e extrajudicial da União, bem como consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. E a advocacia privada é o advogado comum, é o advogado que é filiado à OAB, a ordem dos advogados, né, do Brasil. Então, é aquele que é essencial à administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por atos no exercício das suas atribuições. Então, veja, funções essenciais à justiça, a gente tem a Defensoria Pública, nós temos a Advocacia Pública, Ministério Público e Advocacia Privada. Tranquilo? Então, a alternativa correta são funções essenciais à justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública, gabarito letra B. E para terminar, tá aí, ó, gente, a função vai do artigo funções essenciais à justiça, conforme eu disse, são órgãos autônomos e independentes, têm autonomia funcional, administrativa, financeira, e não integra a estrutura de nenhum dos poderes, apenas vai ser essencial ao exercício da jurisdição, vai auxiliar
na função jurisdicional do Poder Judiciário. Tranquilo? E é composto pelo Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia Privada e Defensoria Pública. Para finalizar as nossas questões, uma questão aí que traz direitos sociais, especialmente o artigo 7, que trata dos direitos dos trabalhadores. Tranquilo? Então, o artigo 7 da Constituição da República do Brasil prevê que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Não pode haver distinção, é vedada a distinção, está errado. Letra B, irredutabilidade de salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Corretíssimo, é nosso gabarito, gente. Tranquilo? A irredutabilidade do salário é assegurado, salvo o disposto nas negociações coletivas de trabalhos, que pode ser a convenção ou o acordo. Então, é um gabarito letra B. Letra C, seguro-desemprego em caso de demissão voluntária. Não, a demissão tem que ser involuntária, por isso que está errado. Repouso semanal remunerado obrigatoriamente aos sábados e aos domingos. Não, é preferencialmente aos domingos. E letra E, para findar, remuneração do trabalho noturno equivalente ao diurno. Não, remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Gente, chegamos ao fim, né, de mais essa revisão rápida aí de direito constitucional. Espero, de alguma forma, ter contribuído e auxiliado vocês aí, dando alguma informação, alguma dica a mais, trazendo um esquema a mais para vocês gabaritarem a prova de vocês aí, tá? Então, eu desejo sucesso, continue firme na pegada e faça uma excelente prova. Qualquer coisa, gente, pode procurar a profa aí. Paulo Sérgio, revisão top, professora, parabéns. Obrigada, Paulo. Wanderson mandou o bisu para a prova. Obrigada, prof. Valeu, Wanderson. Gente, quem não segue a profa, segue lá no Instagram, profvivianemaia.adv. Tá bom, gente? Qualquer dúvida pode tirar lá, Direito Constitucional Administrativo, e segue lá o Instagram do Estou Preparado. Fica de olho nas próximas lives para você não perder, tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado por hoje, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Excelente prova a todos. Cheiro da profa. Tchau, tchau, gente. Super promoção de assinatura ilimitada do curso Estou Preparado. Chegou a hora de elevar o nível da sua preparação com a plataforma de estudos que mais aprova na região. Com estrutura moderna, materiais focados e atualizados a todo instante, a plataforma Estou Preparado oferece as melhores ferramentas educacionais para você atingir a excelência até a realização da prova. Faça agora sua assinatura ilimitada anual com 40% de desconto. Por apenas R$ 78,91 por mês, você terá acesso a mais de 200 cursos online e mais de 18 mil aulas. Aproveite a promoção e receba um kit de livros, carreiras policiais, Alfacom, mais o kit Estou Preparado, bolsa, camisa, garrafa e boné. Acesse estoupreparado.com.br e não perca essa oportunidade de mudar de vida. Plataforma Estou Preparado Concursos. Com você até a nomeação.